Será que você é mais obediente a Deus do que uma planta, por exemplo? Será que você é mais obediente a Deus do que um peixinho que está no aquário? Será que você é mais obediente a Deus do que os pássaros que nós vemos diariamente nas árvores ou voando pelos céus? Será que você é mais obediente a Deus do que as formigas, por exemplo? E se você pudesse classificar a sua obediência a Deus, você se classificaria como uma pessoa obediente à palavra de Deus? Bom, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre a dificuldade que algumas pessoas têm em obedecer à palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Quando a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus, ali o texto está dizendo que sem separação, sem se apartar das coisas do mundo, sem obedecer a Deus, ninguém verá a Deus no dia da salvação. É por isso que nós precisamos ser obedientes a Deus, para vermos Deus agindo em nossas vidas aqui na terra e para ver a Deus naquele grande dia, no dia da redenção das nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes a Deus, assim como toda a criação é obediente a Ele. Nós vamos ver um pouquinho a respeito da vida de Jonas. E uma das coisas mais chocantes que nós vemos no livro de Jonas é que o profeta que foi separado, escolhido por Deus, não foi mais obediente do que a planta, do que o peixe, do que toda a criação do próprio Deus. Vai lá comigo em Jonas, Jonas capítulo 1. Vamos ler primeiro o versículo 4, que diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui nesse texto nós encontramos Jonas dentro de um barco fugindo da direção de Deus. Agora eu quero destacar com você o versículo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor veio a Jonas, ou seja, a direção de Deus veio a Jonas. Jonas sai correndo, entra para um barco numa direção diferente para não seguir aquilo que Deus estava direcionando ele. E a direção que Deus estava dando para Jonas era para que ele fosse para uma nação que ele não queria ir, por causa de alguns acontecimentos que ocorreram com o pai de Jonas. Jonas se vira e vai para uma outra direção, e aqui no versículo 4, como eu li, Jonas estava dentro de um barco e este barco estava em uma tormenta. Neste mesmo versículo 4, nós vemos que Deus, ele dá ordem ao mar e ele dá ordem ao vento, e nós vemos aqui o mar e o vento obedecendo à direção de Deus. Curioso, né? O mar e o vento, que foram criados pelo próprio Deus, ouviram e obedeceram a voz do Senhor, mas o profeta decidiu não obedecer. Agora nós encontramos também no versículo 17, dizendo: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui no versículo 17 nós encontramos o peixe sendo obediente a Deus. O barco começa ali com aquela turbulência, tem todo o acontecimento ali com o profeta Jonas. Os marinheiros daquele barco, eles lançam Jonas ao mar e Deus fala para o peixe: pode engolir este profeta desobediente. E o peixe faz diferente do profeta. O peixe obedece à voz de Deus. E é muito interessante você olhar, Deus dá a direção e fala apenas uma vez com o peixe, e o peixe segue a direção de Deus. Agora olha só o capítulo 4, os versículos 6 e 7. Diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Jonas estava dentro do barco,
Deus fala com o vento e Deus fala com o mar. Aquele vento agita o mar. E ali nós vemos a criação de Deus, o vento e o mar obedecendo a Deus. Depois nós encontramos o grande peixe seguindo a ordem de Deus e tragando, engolindo o profeta Jonas. Aqui, este versículo que eu acabei de ler no capítulo 4, nós encontramos uma planta seguindo a direção de Deus e nós encontramos um verme, um simples inseto seguindo a direção de Deus. A planta e o verme estão sendo obedientes a Deus. E é muito curioso porque aqui Jonas ainda está relutante em relação à direção que Deus tem dado a ele. Agora, volta lá no capítulo 2 de Jonas. Olha só, perdão, volta lá no capítulo 3. Capítulo 3 de Jonas, nós vamos encontrar a seguinte expressão, presta atenção. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Notou aqui? Deus falou a segunda vez, e é interessante o registro, veio segunda vez. Deus precisou insistir na direção e falar para Jonas, Jonas, agora você vai para o lugar que eu quero que você esteja. Queridos, nós precisamos ser obedientes, assim como toda a criação de Deus é. Se Deus tem usado pessoas para que você não siga um caminho ou para que você não siga uma direção, ouça essas pessoas. Se você tem ouvido em louvores, se você tem ouvido de irmãos a respeito de uma decisão ou de uma direção que você está tomando e não está orando, buscando a presença de Deus para saber se aquela é a direção correta que Deus tem para você, tome bastante cuidado para não ser como o profeta Jonas, tão desobediente ao ponto de, se fizermos essa comparação, o profeta ele foi menos obediente do que a planta, que é uma criação simples em relação à complexidade e à maneira maravilhosa que Deus criou o homem. Você tem noção dessa diferença que existe entre nós e uma planta, ou até mesmo entre nós e os pássaros, que Deus compara em Mateus capítulo 6? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas infelizmente a humanidade tem pecado em sua obediência. Deus quer que sejamos obedientes assim como toda a criação. E se você notar, queridos, eu tenho falado a respeito do final dos tempos e do reino milenar. No reino milenar vão existir animais, vão existir árvores, plantas, ou seja, toda a criação de Deus que é obediente estará no reino do Senhor depois da restauração de todas as coisas. A sua obediência é fundamental para a sua vida aqui na terra e para a vida eterna que Deus tem para nós. Você tem seguido a direção de Deus ou você tem ido para o lado contrário, assim como Jonas? Bom, eu finalizo esse vídeo aqui mais uma vez te agradecendo pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.